Graças a Deus, Pai seja contigo, da parte do Altíssimo Jesus Cristo. Amém. Partindo dali, em Marcos capítulo 10, começa assim: partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocar à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Palavras do Senhor. Veja, são duas almas, mas uma só carne. O que é uma só carne? É para viverem em união, pensando juntos, agindo juntos, em concordância, um com o outro, por mais que sejam pessoas diferentes. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto, e Jesus lhe explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com um homem, estará igualmente caindo em adultério. Veja, o corpo da mulher pertence ao homem, É como que é tão abominável isso, que para Deus é como que se uma mulher adultera com outro homem, como que o corpo daquele homem estivesse com outro homem. É abominável a Deus, entende? Seriam como que ter dois homens juntos. Mesma coisa se esse homem adultera com outra mulher, é tão abominável ao Senhor como se duas mulheres estivessem juntas, Pois aquele corpo já não pertence a ele, mas à esposa, e o corpo da esposa pertence a ele. Os dois são uma única pessoa e vivem juntos em união. Então, não podem, Estão ligados nisso. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para Jesus para que lhes impusesse a mão, mas os discípulos los repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. E em seguida abraçou as crianças e impôs-lhes as mãos e as abençoou. Um homem muito amável, Que ama as crianças. Ele é admirável. Jesus de Nazaré. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Vai e vende tudo o que tens. Entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu.
Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Veja, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então, vem e me segue, disse Jesus Cristo. A importância de querer um tesouro no céu, pois a recompensa está lá, na vida eterna, em Jesus Cristo, em Deus. Então, deixa claro que as obras garantem um tesouro lá, né? Mas não salvam ninguém. O que salva é Jesus de Nazaré. Por isso ele diz, segue-me, né? Pois quem anda em Cristo vive eternamente. E é Jesus quem chama, mas quando ele chama, a voz dele tem poder. E ela faz a diferença. Aquele homem saiu, né? Vai dizer o texto. Mas quando ele disse segue-me, é importante isso. Olha o que Jesus disse. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é, de fato, muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível. Todavia, não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Não disse que aquele homem não entrou, e não disse que ele não ouviu a palavra de Deus, porque ele se prostrou ajoelhado porque ele queria. Muitas pessoas andavam com Cristo, mas chegar do nada um homem que rico e se ajoelhar na frente dele, não quer dizer que aquele homem não ouviu. E são os que se acham ricos de entendimentos, de capacidade mental, de inteligência. Para esses é muito difícil. Para quem tem bens é só coisas. Mas para quem se acha muito inteligente e sábio, ao qual vai querer preservar a sua inteligência e fazê-lo tão sábio, tão incrível, que isso não faz ele ouvir a palavra de Deus. Mas para os humildes, não são os bens. Eles não se importam com os bens, porque eles se importam aqui, ó. Aqui dentro, com o próximo, com o amor, com as pessoas, mesmo que tenham bens, entende? Quando Jesus fala, é o Espírito de Deus falando. E quando Deus está falando de riqueza, é de riqueza eterna, sem fim. Não que pessoas que possuem coisas não entram no reino dos céus, mas é mais difícil para quem se acha rico em sabedoria, para quem se acha culto, entende? Para quem aprendeu muitas coisas. Porque aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, a sua mente voltada para aquilo, entende? Tem muitos ricos, pessoas que têm propriedades, que não se importam com dinheiro, amam o pobre de todo o coração, e quando vê o necessitado se compadece no seu íntimo. Então não é esse tesouro. E tem pessoas que são pobres e se voltam seu pensamento inteiro para as coisas, mesmo sendo pobres. Então não é esse tesouro. Mas Deus agracia tanto um quanto o outro, tanto que tem bens como que não tem, com a verdadeira riqueza e sabedoria, que é a palavra de Deus. Isso é verdade. Veja, para o homem isso é impossível, que regressar, entrar no reino dos céus. Todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Para o homem é
impossível. É impossível qualquer pessoa se salvar. É a resposta de Deus. Porque olha o que eles perguntaram. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros. Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível. O homem não pode se salvar, o que Jesus está falando. Impossível. Não tem jeito, nenhum homem pode se salvar. Para o homem, isso é impossível. Não só para o que tem bens ou o que não tem, para o homem, para toda pessoa. Pois para Deus tudo é possível. Então é o próprio Deus que veio naquele momento e salvou eles, entende? O homem não conseguiria, pois é muito difícil, não tem como. Então o caminhar, o acertar o caminho, não tem como o homem conseguir. É Deus quem vem e os resgata e os faz entrar no reino dos céus. Então para Deus tudo é possível. Então como que para Deus tudo é possível? Quando ele vem para salvar, ele salva mesmo. E não é impossível. Pois a obra de salvação é feita por Deus e não pelo homem. É a resposta dada aos discípulos. Só foi feita daquele jeito. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no futuro a vida eterna. Jesus está falando sobre um ganhar eterno, sobre vida eterna, mas com isso perseguições. Aqueles que renunciam ao Senhor são afligidos, é o que ele está deixando claro. Mas recebem propriedades. Quais propriedades? É do Espírito. A interna. Não que Deus não deu o necessário para caminhar, mas ele não está prometendo riqueza na terra. Não tá chamando ninguém para servir ele, para ter riqueza na terra. Ele está prometendo aqueles que ele tem feito a promessa, a vida eterna e bens em espírito, o amor, a caridade, a benignidade, a felicidade, o prazer de servir a Deus e muitos outros, né? A fé, o acréscimo de fé, porque a riqueza que os homens viam era uma, mas Deus não vê como os homens. Então os bens que os homens falam e veem é um, mas o que Deus considera importante é o outro, e a terra passa. Mas as palavras de Deus permanecem. Então muito melhor é ser rico para com Deus. E aqueles que deixam tudo para seguir a Jesus são enriquecidos por Deus e na vida eterna tem algo muito incrível os esperando. Todavia, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Então ali Jesus deixa muito claro sobre a ressurreição, né? E a vida eterna. Mas veja, e sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Ou seja, lembra sobre entrar no reino dos céus? Sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus responde, né? Para o homem isso é impossível. Se salvar. Se salvar é impossível. Mas olha o que acontece logo depois. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Então é Deus, é Jesus Cristo quem os conduz à salvação, à vida eterna. Ele os guia e diz a palavra: o Senhor é o meu pastor.
Por isso dá importância quando dizer que o Espírito Santo é quem me guia. Ele é o pastor, né? Não é homem, não é carne. Por mais que um homem receba um dom, não é o homem quem conduz, é Jesus de Nazaré. E ele faz isso o tempo todo, começo, meio e fim da vida, desde que nasceu até o sepultamento, ou a redenção, a transformação no corpo de glória. É Jesus de Nazaré que o faz. E com ele já somos mais que vencedores, pois diz a palavra, então você pode crer que em Cristo você é mais que vencedor. Vence, sim, por ele, graças a ele, porque ele te conduz. E o Espírito Santo, qual é o Espírito que Cristo está em ti? Esse Espírito é quem te faz herdar a vida eterna. A partir dele, ele te entrega. Entende? Pois Jesus, o Espírito Santo, foi fixado na cruz. Ou seja, Jesus foi fixado na tua alma. Note, fazendo assim, fechando as pernas, você forma uma cruz. E o Espírito de Cristo está anelado em ti. E ele te guia, ele vai adiante. Ele vai à frente. E te leva para a vida eterna. Ele te leva para lá. Entende? Ele te pega e te leva. E ninguém te tira dele, porque você é ovelha de Jesus Cristo. Ao homem é impossível. Para o Senhor, não. Só ele é o Senhor. Só Jesus de Nazaré pode te salvar. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhes solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Ponderou Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo. Podereis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e, de fato, recebereis o batismo que sou batizado. Que ele disse, né? O batismo que eu sou batizado. Todavia, ou se assentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Fica claro que Deus fez tudo o que há. Deus definiu como seria, quem seria, por onde seria. Você está ligado ao destino de Deus. E há um lugar separado para ti, junto à mesa, com Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com a verdade eterna, que é antes que existe tempo. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem deseja se tornar-se primeiro importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós que se dispõe a ser o escravo de todos. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele não veio aqui para se gloriar, dizer de si mesmo apenas, não, com motivo vão e banal e querendo, não. Ele já é o Todo-Poderoso, ele já é o Rei da Glória, lhe foi concedido isso. Ele veio aqui por te amar, sofrer para pegar você e te levar para a vida eterna. Então ele serve sendo Senhor. E isso ele nos ensinou a fazer, né? Todavia, é ele quem está fazendo em nós a obra de salvação. Se somos melhores, se somos obedientes, se conseguimos, né? Quando acertamos, somente ele nos faz acertar pelas qualidades dele. Então, aquele que é rico de Jesus, que é cheio de Jesus, é o que mais acerta. E o que mais acerta é o mais humilde. O que é mais humilde é o mais pequeno.
E que o mais pequeno é aquele que faz mais o que lhe é mandado. Quem manda é Deus, e ele obedece. Quanto mais se tem de Jesus, mais grande é em sabedoria, mais se serve, mais se ama. Isso é o servir, é amor, verdadeiramente amor. Porque quem ama se entrega. É o que Jesus ensinou, né? Ele amou e se entregou. Ele faz por te amar. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Animo, homem. Assim chamaram o cego. Ânimo, homem. Levanta-te, ele te chama. Uma pessoa muito importante, né? Jesus chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. De um só salto, ele sabia: vou ser curado. Vou enxergar agora. Eu vou ver. Jesus me chama. Indagou-lhe Jesus: que quereis que eu vos faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, eu voltei a enxergar. Que incrível. Entenda isso. Indagou-lhe Jesus: que quereis que eu vos faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele recupera a visão para seguir Jesus. Para quê? Para viver a vida, ver os lugares que ele não viu, curtir as paisagens que ele não tinha curtido. Ele queria seguir Jesus. Para você ver que o milagre é para continuar na jornada, né? O milagre que o Senhor há de fazer na tua vida para te restaurar, para você ficar ainda mais forte e continuar o caminho, o percurso rumo à vida eterna. Por isso está escrito nas Escrituras que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não julgando que se alguém faz isso ou aquilo, porque às vezes ver paisagens, e olhar bons destinos e ir numa cidade ou outra, não é isso que eu estava dizendo. Mas o ver, o discernir, então ele compreende a verdade ali que Jesus é o Salvador, ao poder ver. Isso em analogia a gente pode comparar que quando a pessoa discerne a verdade, que é a vida de Jesus Cristo, ela discerne aquilo não para falar de si mesmo, para ser um mestre e dizer, se fazer grande, né, e dizer: olha, quantos ensinos eu descobri, Jesus revela isso. Não. Ele tem o discernimento. Jesus abre o olho da visão interna dele para refletir sobre as suas ações, ver o que errou e quanto é incrível o acertar em Cristo e para seguir a Jesus. E Deus assim o faz e o transforma, né? Transforma a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim ele segue Jesus. O que é seguir Jesus? Ele recria os passos de Cristo: humildade, benignidade, caridade, mansidão, amor, domínio próprio, temperança, doar-se. Ele recria em si mesmo, pelo outro. Isso é o passo que começa a enxergar, a discernir, a compreender a verdade, o caminho e a vida, que é Deus, que é Jesus de Nazaré. É lindo, é maravilhoso, entende? Não é que você não possa ver uma vista, ver um vídeo, um filme, uma imagem, ir em algum lugar, não. Quer dizer que o tempo todo você é um seguidor de Jesus. Um verdadeiro seguidor de Jesus. Que bom. E Deus é quem o faz. Que o Senhor te restaure e te cure.
e te conserve na vida eterna. E saiba porque Ele é Deus e porque Ele fez o sacrifício do madeiro, assim Ele o faz em tua vida. Graças a Deus. Amém.